Você já preparou um banquete com a alma, usando como ingredientes a sua própria história, o seu suor, as suas noites mal dormidas, apenas para ser informada de que não tinha permissão para se sentar à mesa, não como uma convidada qualquer, mas como a cozinheira, a serviçal, a figura invisível cujo lugar é nos bastidores, garantindo que a festa dos outros seja perfeita. Meu nome é Helena, tenho 68 anos e por mais de 40 deles, minhas mãos amassaram, temperaram e serviram os sonhos da minha única filha, Beatriz. Eu era a alquimista que transformava ingredientes simples em celebrações. O que eu não sabia é que para a minha própria filha e sua nova e ilustre família, o meu maior talento era também a minha maior vergonha. A prova viva de uma origem simples demais, que não deveria contaminar a pureza da mesa principal. A minha grande virada, o momento em que a Helena Função morreu para que a Helena Mulher pudesse finalmente nascer, aconteceu sob os lustres de cristal de um salão de festas deslumbrante, ao som de um quarteto de cordas e em meio ao aroma do cardápio mais sofisticado que eu já criei. Aconteceu no casamento da minha filha. O casamento que era, sem que ninguém além de mim soubesse, o meu presente. A história desse presente começou 6 meses antes, numa tarde de sábado, quando Beatriz chegou em minha casa com os olhos brilhando e um anel de diamante no dedo. Rogério a pedira em casamento. Meu coração se encheu de uma alegria genuína e, ao mesmo tempo, de uma apreensão que eu não soube nomear. Rogério vinha de outra estirpe. Era um Vasconcelos, herdeiro de uma cadeia de boutiques de luxo, uma família cujo sobrenome funcionava como uma chave mestra na alta sociedade. Eu criei Beatriz sozinha. Meu marido, Arthur, um homem bom e trabalhador, fora levado por um acidente de carro quando nossa Bia tinha apenas 10 anos. Fiquei viúva aos 35, com uma filha para criar e uma pequena rotisseria de bairro como única fonte de renda. Os Sabores da Helena nasceu da necessidade, mas cresceu com paixão. Cada empada, cada quiche, cada bolo que eu vendia era um tijolo na construção do futuro de Beatriz. Paguei seus estudos nos melhores colégios, sua faculdade de relações públicas, suas viagens de intercâmbio. Eu queria que ela tivesse o mundo que eu só via pela televisão. E ela conquistou. Era bonita, inteligente, ambiciosa. Mas, ao subir na vida, ela começou a olhar para trás, para mim, com uma ponta de embaraço. A rotisseria que pagou por seu diploma virou um pequeno negócio de gastronomia. Minhas mãos, com suas pequenas cicatrizes de forno e faca, eram algo que ela sutilmente escondia de seus novos amigos. Quando ela me apresentou o plano para o casamento, eu quase perdi o fôlego. Ela não queria uma festa, queria uma coroação. O local escolhido era o Palácio de Cristal, o salão mais exclusivo da cidade. A lista de convidados tinha 300 pessoas. A decoração, o vestido, a banda, o orçamento era uma cifra de 6 dígitos, algo completamente fora da realidade dela e de Rogério, que apesar do sobrenome, era apenas um gerente júnior nas empresas do pai. "Mãe, é o meu sonho", ela me disse, os olhos cheios de lágrimas de desejo. Mas a família do Rogério, a mãe dele, Eleonora, ela acha um exagero. Sugeriu uma cerimônia discreta e elegante. Mas eu não quero ser discreta, mãe. Eu quero que eles vejam. Quero que vejam que eu posso, que eu pertenço a esse mundo. O apelo desesperado dela atingiu em cheio o meu coração de mãe. Ver minha filha se sentindo menor, inadequada, reativou a antiga promessa que fiz no túmulo de Arthur. Naquele momento, tomei a decisão que selaria o meu destino e, ironicamente, o dela. "Você terá o seu casamento de princesa, minha filha", eu disse. "O buffet, o banquete inteiro, é o meu presente para vocês. O melhor cardápio, a melhor equipe, os melhores ingredientes. Deixe tudo comigo." Nos 6 meses seguintes, mergulhei no trabalho como nunca. Transformei o casamento dela na minha obra-prima. Não era mais sobre negócio, era sobre amor e orgulho. Criei um cardápio exclusivo, uma fusão de sabores clássicos com toques brasileiros. Mobilizei minha equipe, os melhores cozinheiros e garçons que treinei ao longo de 30 anos. Para mim, não era apenas um evento, era a materialização do meu amor, servido em pratos de porcelana. Eu estava dando a ela o melhor de mim,
da única forma que eu sabia. E assim, chegamos àquela noite. O Palácio de Cristal estava irreal de tão bonito. Orquídeas brancas cascateavam de arranjos monumentais. A luz âmbar dos lustres se refletia nas taças de cristal. Meus funcionários, impecáveis em seus uniformes, moviam-se pelo salão com uma eficiência silenciosa que me enchia de orgulho. Eu havia passado a hora anterior na cozinha, conferindo cada detalhe, o ponto do risoto, a temperatura do vinho. Agora, com tudo sob controle, eu finalmente me permiti sair para o salão, não como a dona do buffet, mas como a mãe da noiva. Eu usava um vestido verde esmeralda, de um corte simples e elegante, que eu mesma costurara. Sentia-me bonita, sentia-me digna. Meu coração transbordava de emoção ao ver Beatriz, deslumbrante em seu vestido de noiva, rindo ao lado de Rogério. A festa era um sucesso. Caminhei então em direção à mesa principal. A mesa da família, a mais suntuosa, posicionada num pequeno tablado de honra. Nela, já estavam sentados os pais de Rogério, os padrinhos, e havia 2 lugares vagos, um ao lado de Beatriz, o outro ao lado do pai do noivo. Um deles, obviamente, era o meu. Foi quando me aproximei que Eleonora Vasconcelos, a mãe de Rogério, se levantou. Ela era uma mulher alta, esguia, de uma elegância fria e cortante. Seu sorriso era uma obra de arte da condescendência. "Helena, querida, um momento", ela disse, a voz aveludada, interceptando-me antes que eu pudesse chegar à mesa. Seu olhar percorreu meu corpo, da cabeça aos pés, numa avaliação rápida e depreciativa que me fez sentir nua. "Acho que houve um pequeno engano com os lugares marcados", ela continuou, o tom de voz baixo o suficiente para que apenas os convidados mais próximos ouvissem, mas alto o bastante para criar um círculo de silêncio constrangedor ao nosso redor. "Esta mesa", ela disse, gesticulando para os assentos de honra, "é reservada para a família mais próxima, para os Vasconcelos, os padrinhos, pessoas, digamos, do nosso círculo social e de negócios. É uma questão de etiqueta." Ela me olhou e seu sorriso se alargou, um florete afiado. "Uma pessoa simples, como você, poderia se sentir deslocada, passar vergonha aqui sem ter os mesmos assuntos. Fica melhor se você se sentar numa daquelas mesas mais ao fundo. É mais discreto, mais apropriado, não acha? Assim você fica mais à vontade." As palavras dela caíram sobre mim como pedras de gelo. Simples, deslocada, passar vergonha. Apropriado. Cada termo era um prego no meu caixão social. Olhei para a minha filha, Beatriz, que estava a apenas 2 metros de distância, observando a cena. Nossos olhos se encontraram por um segundo. Vi em seu rosto não a indignação, não a defesa, mas o pânico e a súplica. A súplica para que eu aceitasse, para que eu não fizesse uma cena, para que eu não estragasse a sua noite perfeita com a minha presença simples demais. Naquele silêncio covarde da minha filha, a humilhação de Eleonora se multiplicou por 1000. O mundo ao meu redor pareceu desacelerar. O som do violino, as risadas, tudo se tornou um zumbido distante. Eu não senti vontade de chorar. A dor era tão aguda, tão profunda, que transcendia as lágrimas. O que senti foi a quebra, a rachadura final na barragem de uma vida inteira de autoanulação. E através dessa rachadura, uma nova e terrível força começou a jorrar. Uma clareza fria e cortante. Eu olhei de volta para Eleonora, para a sua expressão de triunfo polido. E então olhei para minha filha, que desviou o olhar. E com a calma dos condenados e dos reis, eu assenti. "A senhora tem toda a razão, dona Eleonora", eu disse, e minha voz saiu firme, sem um pingo de tremor. "É uma questão de classe. E, de fato, cada um deve ocupar o seu devido lugar." Um suspiro de alívio pareceu percorrer o pequeno grupo na mesa principal. O problema fora resolvido. A cozinheira inconveniente havia entendido o seu lugar. Beatriz me lançou um pequeno sorriso de gratidão, um sorriso que me nauseou. Com uma dignidade que surpreendeu a mim mesma, eu dei as costas para a mesa principal. Eles acharam que eu estava caminhando em direção ao fundo do salão, para a mesa dos fornecedores ou dos parentes distantes. Mas eu não fui.
Meus pés me levaram, com um propósito firme, em direção a um homem de terno preto e fone de ouvido discreto que estava perto da entrada da cozinha. Sérgio, meu maître, meu braço direito, um homem que trabalhava comigo há mais de 20 anos e que me conhecia melhor que minha própria filha. Ele me viu chegando, o olhar preocupado, pois certamente havia testemunhado a cena. Dona Helena, a senhora está bem? Ele sussurrou. Eu toquei seu braço. Sérgio. Minha voz era baixa, mas carregada de uma autoridade que ele reconheceu imediatamente. Código 104. Agora. Os olhos de Sérgio se arregalaram. Código 104 era o nosso protocolo de emergência, criado para situações extremas como um incêndio ou uma briga generalizada. Significava uma única coisa: parar tudo imediatamente. Ele nunca havia sido usado em 30 anos de empresa. Mas, Dona Helena, a festa... Ele hesitou. A festa acabou, Sérgio, eu disse, e o olhar no meu rosto não deixou espaço para questionamentos. Ele assentiu, a compreensão e uma fúria leal surgindo em seus olhos. Sim, senhora, imediatamente. Ele levou a mão ao microfone de lapela. Atenção toda a equipe. Comando da chefe Helena. Código 104. Repito, código 104. Suspender todo o serviço. Retornar à base. Imediatamente. A reação foi instantânea e coreografada. A fila de garçons que se preparava para servir o primeiro prato, um vol-au-vent de camarão, parou em uníssono. Como um exército bem treinado, eles deram meia volta e marcharam de volta para a cozinha, levando consigo as bandejas fumegantes. Os barmen, que preparavam coquetéis coloridos, pousaram suas coqueteleiras e cruzaram os braços. A música, por ordem de Sérgio ao técnico de som, parou no meio de uma nota. Um silêncio confuso caiu sobre o Palácio de Cristal. Os 300 convidados olharam ao redor, tentando entender o que estava acontecendo. Vi o pânico começar a se instalar na mesa principal. Rogério se levantou, procurando por um responsável. Beatriz olhava para a cozinha, para o palco, o rosto uma máscara de confusão. Eleonora franziu a testa, a irritação começando a rachar sua fachada de superioridade. Foi quando eu caminhei, com passos lentos e deliberados, até o pequeno palco onde a banda deveria tocar. O mestre de cerimônias havia deixado o microfone sobre o púlpito. Eu o peguei. O metal estava frio na minha mão. O técnico de som, leal a mim, acendeu o único holofote do salão, focando-o diretamente em mim. De repente, eu, a mulher invisível, a figura do fundo do salão, era o único ponto de luz e atenção naquele universo de luxo e confusão. Olhei para a multidão de rostos perplexos, e então meus olhos encontraram os de Eleonora, Rogério e Beatriz. Vi a confusão em seus rostos se transformar em um horror crescente à medida que a compreensão do que estava para acontecer começava a surgir. Respirei fundo, trouxe o microfone aos lábios e deixei que minha voz, a voz da dona da festa, preenchesse cada canto do salão. Boa noite a todos, comecei, a voz clara e firme. Meu nome é Helena Guedes. Para aqueles que não me conhecem, eu sou a mãe da noiva. E como proprietária e chefe executiva dos Sabores da Helena Buffet, o buffet que vocês estavam prestes a desfrutar esta noite, eu gostaria de fazer um pequeno e importante anúncio sobre o cardápio. A sala estava tão silenciosa que se podia ouvir um alfinete cair. A expressão no rosto de Eleonora era uma obra de arte do pânico. O banquete estava cancelado. E a sobremesa, eu sabia, seria amarga. Minhas palavras, amplificadas pelo microfone, pairaram no ar por um segundo que pareceu durar uma eternidade, antes de caírem sobre o salão como uma sentença. O silêncio chocado foi, então, rompido por um pandemônio. Um murmúrio coletivo de 300 convidados se transformou numa onda de conversas incrédulas. Vi pessoas se levantando, olhando para a mesa principal em busca de uma explicação que não viria. Do meu pedestal no palco, eu tinha a visão privilegiada do epicentro do caos. Vi a fúria impotente no rosto de Rogério. Vi Eleonora Vasconcelos, pela primeira vez na vida, completamente desprovida de sua compostura real, o rosto uma máscara de horror e humilhação pública. E vi Beatriz, minha filha. Ela desabou na cadeira, o rosto entre as mãos,
o corpo sacudindo em soluços que eram, eu sabia, não de arrependimento, mas de puro desespero pelo colapso de seu sonho de Cinderela. Não esperei para ver o resto. Com a mesma calma com que subi, desci do palco. Entreguei o microfone ao técnico de som, que me olhou com um misto de pavor e admiração. "Obrigada, meu filho", eu disse, e caminhei, não para a saída principal, mas para os fundos, para o meu território, a cozinha. Ao passar pela porta basculante, o barulho do salão foi abafado, substituído pelo silêncio tenso da minha equipe. Cozinheiros, ajudantes, garçons, todos parados, me olhando, esperando uma ordem. Eram os meus soldados, leais e confusos. "Sérgio", chamei meu maître, que veio imediatamente ao meu lado. "Quero que organize tudo. A comida que não foi servida será devidamente embalada e doada para o orfanato Santa Rita amanhã de manhã, como sempre fazemos. Paguem a todos os extras a noite completa. Ninguém sairá no prejuízo. Depois, podem ir para casa." "E a senhora, dona Helena?" ele perguntou, a preocupação genuína em sua voz. "Eu vou ficar bem, Sérgio. Pela primeira vez em muito tempo, eu vou ficar bem." Ele me guiou para o pequeno escritório que o Palácio de Cristal sempre cedia ao chefe do buffet. Era um cômodo impessoal, com uma mesa, um telefone e uma janela que dava para os jardins dos fundos. Sentei-me na cadeira de couro sintético, o som da festa morrendo à distância, sendo substituído pelo zumbido do exaustor da cozinha. E ali, naquele cubículo estéril, o peso do que eu havia feito e, principalmente, do que me levaram a fazer, desabou sobre mim. Não eram lágrimas de arrependimento, eram de luto. Luto pela filha que eu havia perdido muito antes daquela noite. Olhei para as minhas mãos, pousadas sobre a mesa. Mãos de 68 anos, as juntas um pouco inchadas pela artrite, a pele marcada por pequenas cicatrizes brancas de queimaduras antigas e cortes finos. Eram as mãos de uma cozinheira. Eram o mapa da minha vida, o registro de cada sacrifício. E como um filme, a história por trás de cada uma daquelas marcas começou a passar diante dos meus olhos. A história começou numa cozinha muito menor, numa casinha operária com um homem de sorriso fácil chamado Arthur. Ele era mecânico, e suas mãos viviam sujas de graxa, mas o toque era o mais gentil do mundo. Nosso amor era simples e sólido, como a feijoada que eu fazia aos sábados. Quando Beatriz nasceu, nosso mundo, antes em preto e branco, explodiu em cores. Ela era a nossa obra-prima. A tragédia, quando veio, foi um borrão de metal retorcido e sirenes na noite. Um motorista bêbado. Arthur se foi, e com ele, a cor do meu mundo. Fiquei viúva aos 35 anos, com uma menina de 10 anos que tinha os olhos assustados do pai e uma pequena rotisseria de bairro que mal pagava as contas. Naquela primeira noite sozinha, depois de colocar uma Bia febril para dormir, eu me ajoelhei no chão frio da cozinha, o cheiro do jantar intocado ainda no ar, e fiz um juramento. Eu seria a muralha. Beatriz não conheceria a falta, não conheceria os limites que a vida me impunha. Ela teria tudo, e tudo custava caro. Os Sabores da Helena nasceu dessa promessa. A pequena rotisseria se tornou meu universo. Eu acordava às 4 da manhã antes do sol para ir ao mercado central. Enquanto outras mulheres da minha idade sonhavam com viagens e vestidos novos, eu sonhava com tomates frescos e o corte perfeito da carne de panela. Minha vida se tornou uma matemática cruel de custos e lucros, onde cada centavo economizado era um passo a mais na educação de Bia. Ela cresceu na mesa daquela cozinha, fazendo seus deveres de casa enquanto eu descascava batatas, o barulho da faca no tablado, a trilha sonora de sua infância. Ela via meu cansaço, mas eu nunca deixei que ela visse meu desespero. Para ela, eu era uma fortaleza. O primeiro grande sacrifício, a primeira vez que entendi que o tudo dela exigiria pedaços de mim, foi em seu aniversário de 15 anos. Ela não queria uma festa de debutante tradicional. Ela, já apaixonada por moda, sonhava com uma viagem para Buenos Aires com as 2 melhores amigas, para pesquisar tendências. Era um sonho de elite, alimentado pelas revistas que ela devorava. O custo da viagem equivalia a 3 meses do meu lucro líquido. Por uma semana, eu mal dormi, olhando para as minhas planilhas,
tentando fazer um milagre. A solução veio na forma de um colar. A única joia de valor que Arthur me dera, um delicado colar de ouro com um pequeno pingente de brilhante, comprado com o primeiro grande lucro da oficina dele, anos antes de nos casarmos. Era a minha relíquia mais sagrada. Numa manhã de terça-feira, com o coração sangrando, eu o levei a uma joalheria no centro. O homem atrás do balcão, com seus olhos de avaliador, pesou o ouro, analisou a pedra e me ofereceu um valor que era uma fração de seu significado, mas exatamente o que eu precisava. Saí da loja sentindo o pescoço nu e a alma mais leve. Naquela noite, entreguei o dinheiro a Beatriz. As vendas na rotisseria foram ótimas este mês. Menti com um sorriso. Aqui está, minha filha. Vá para a sua viagem. Divirta-se. Você merece. O abraço que ela me deu, a alegria em seu rosto, foram o meu consolo. Ela foi para Buenos Aires. Eu fiquei com a marca do fecho do colar no meu pescoço e a certeza de que o amor de mãe era feito dessas trocas silenciosas e invisíveis. A universidade foi o próximo degrau. Ela passou para relações públicas numa faculdade particular caríssima. A mensalidade era um monstro que ameaçava me devorar todos os meses. Para alimentá-lo, eu tive que expandir. Comecei a pegar encomendas para fora, a servir pequenos coquetéis, a fazer ceias de Natal e Ano Novo para famílias ricas. Eu parei de ter fins de semana, parei de ter feriados. Minha vida se tornou uma sequência interminável de listas de compras, preparações e entregas. Eu via minhas amigas envelhecendo, viajando, cuidando de si mesmas. E eu cuidava das panelas. Foi na faculdade que o veneno da vergonha começou a agir. Beatriz, imersa num mundo de sobrenomes importantes e carros importados, começou a ver a sua origem como uma mancha. A mãe cozinheira, que antes era motivo de orgulho, virou um segredo inconveniente. Mãe, uns amigos vão passar lá em casa? Pode não comentar sobre as empadas da rotisseria? Diz que a senhora tem um serviço de consultoria gastronômica. Ela me pediu um dia. A primeira vez que ouvi o nome Vasconcelos foi com um misto de orgulho e medo. Beatriz estava namorando o filho de uma das famílias mais tradicionais da cidade. O encontro com Eleonora, na mansão deles, foi um interrogatório disfarçado de chá da tarde. Ela me fez perguntas sobre a minha família, a minha educação, a minha pequena empresa. Cada resposta minha parecia confirmar, para ela, a minha inadequação. E Beatriz, ao meu lado, permanecia em silêncio, encolhida, como se pedisse desculpas com os olhos pela mãe simples que tinha. O pedido de casamento veio, e com ele, o sonho da festa no Palácio de Cristal. Quando ela chorou no meu colo, dizendo que a família de Rogério se recusava a bancar seu sonho exagerado, a velha muralha dentro de mim entrou em ação. O dinheiro que eu guardara por 30 anos, o fundo da minha aposentadoria, o dinheiro que garantiria a minha velhice sem que eu dependesse de ninguém, tornou-se na minha cabeça a última parcela do futuro dela. Você terá o seu casamento, minha filha. Eu pago. As palavras saíram da minha boca antes que a razão pudesse contê-las. E nos 6 meses seguintes, eu me tornei a financiadora e a administradora do sonho dela. Assinei cada contrato em meu nome, não por desconfiança, mas por hábito. Eu sempre fui a responsável pelas finanças, a que lia as letras miúdas. Para mim, era natural. Para eles, era apenas conveniente. Eu era o banco, e bancos não são convidados para se sentar à mesa. Bancos ficam no escritório contando o dinheiro. A porta do pequeno escritório se abriu. Era Sérgio. Dona Helena, o salão está vazio. Apenas a família da noiva e do noivo permanecem, discutindo aos berros perto da entrada. A polícia foi chamada por um dos vizinhos por causa do barulho. Minha equipe já limpou e guardou tudo. Estamos esperando a senhora. Levantei-me, as pernas um pouco trêmulas. O relato cru da realidade me trouxe de volta. A festa havia se transformado num caso de polícia. Obrigada, Sérgio. Dispensados, eu assumo daqui, eu disse. Caminhei para fora da cozinha, através do salão agora escuro e fantasmagórico. O cheiro de flores e comida cara ainda pairava no ar, um perfume fúnebre. Na entrada, sob a luz dura de um refletor de segurança, a cena era patética. Eleonora gritava com um policial,
falando em advogados. Rogério andava de um lado para o outro falando ao celular. E Beatriz estava sentada no primeiro degrau da escadaria de mármore, o vestido de princesa sujo na barra, chorando convulsivamente. Nenhum deles me viu chegar. Eu parei a uma distância segura, na sombra de uma das colunas. Eu não sentia raiva, não sentia pena. Sentia uma tristeza profunda, a tristeza de um médico diante de um membro gangrenado que precisa ser amputado para salvar o corpo. Eu havia passado a vida inteira cozinhando para ela, alimentando seu corpo, seus estudos, seus sonhos. Mas, no processo, eu a deixei morrer de fome da única coisa que realmente importava, o caráter. Naquela noite, eu não cancelei apenas um banquete. Eu parei de servir. Parei de alimentar a ilusão de que meu amor incondicional poderia comprar o respeito dela. A cozinha, eu entendi ali, estava fechada. E a conta, pela primeira vez, não seria minha. Seria dela. Virei as costas para a cena de caos e caminhei em direção à noite. Uma mulher de 68 anos que acabara de se demitir do único emprego que tivera na vida, o de ser a mãe-função de Beatriz. E pela primeira vez, eu não sabia o que serviria no café da manhã do dia seguinte. A sensação era aterrorizante e absolutamente maravilhosa. A noite do não casamento de Beatriz não terminou comigo voltando para a minha casa vazia. A ideia de entrar naquele santuário de memórias, onde cada porta-retrato e cada pano de prato bordado contava uma história de amor por ela, era insuportável. Minha casa era o ninho que eu construí. Naquela noite, eu me sentia uma ave que teve as asas quebradas, incapaz de voltar para ele. Depois de deixar o Palácio de Cristal, com o som das sirenes da polícia começando a se aproximar, entrei num táxi. O motorista, um senhor de olhar cansado, perguntou: "Para onde, senhora?" E pela primeira vez em décadas, eu não tinha uma resposta pronta. Não havia uma encomenda para entregar, uma feira para montar, uma filha para buscar. Havia apenas eu e uma encruzilhada no meio da noite. "Um hotel", eu disse, a voz rouca. "Um hotel simples, limpo, perto do aeroporto, por favor." Ele me olhou pelo retrovisor, curioso, mas não fez perguntas. O trajeto foi silencioso. Eu via as luzes da cidade passando como borrões, o mundo continuando seu curso, indiferente à implosão da minha pequena galáxia. O hotel era exatamente o que eu pedi: impessoal, funcional, um não lugar. O quarto tinha cheiro de produto de limpeza e solidão. Assim que entrei, a primeira coisa que fiz foi tirar o meu vestido verde esmeralda, a armadura da minha rebelião. Dobrei-o com cuidado e o coloquei sobre uma cadeira, como um soldado que depõe suas armas após a guerra. Tomei um banho longo e quente, sentindo a água lavar não apenas o cansaço do meu corpo, mas a sujeira da humilhação que haviam tentado me impor. Vesti a camisola simples que sempre levava na bolsa para emergências e me sentei na beira da cama. Peguei meu celular. A tela se iluminou, mostrando dezenas de notificações. 23 chamadas perdidas de Beatriz, 15 de Rogério, 8 de um número desconhecido que eu presumi ser de Eleonora, dezenas de mensagens de texto. Com um gesto que pareceu o mais poderoso da minha vida, eu desliguei o aparelho. O pequeno clique do botão foi o som do mundo sendo colocado do lado de fora da minha porta. Naquela noite, eu não chorei. O poço das minhas lágrimas havia secado. O que senti foi um esvaziamento. Uma quietude vasta e asséptica, como a de um campo após uma nevasca. Eu havia arrancado a minha própria vida pela raiz. E agora, no silêncio ensurdecedor, eu precisava decidir onde replantá-la. Ao amanhecer, uma certeza havia se solidificado em minha alma. Eu não podia voltar. Não para a mesma casa, não para a mesma vida de espera e de migalhas. Fazer o que fiz e depois retornar à rotina seria como um prisioneiro que, após uma fuga audaciosa, bate à porta da própria cela pedindo para voltar. Levantei-me, vesti a mesma roupa do dia anterior e desci para a recepção. Pedi um táxi e meia hora depois eu estava no balcão de uma companhia aérea, no aeroporto internacional. "Uma passagem, por favor", eu disse à moça de sorriso profissional. "Para onde, senhora?" As palavras saíram da minha boca como se pertencessem a outra mulher, uma versão de mim mesma mais corajosa, que sempre viveu escondida. "Para Salvador, Bahia,
o próximo voo. Sempre sonhei em conhecer Salvador. Sonhava com o cheiro de dendê, com a visão das igrejas douradas, com o som dos atabaques no Pelourinho. Era um sonho que eu guardava num cantinho da alma, sempre adiado por uma desculpa que, no fundo, era sempre a mesma: Beatriz. Ah, mãe, a Bahia é muito quente. Mãe, não temos tempo este ano, muitas encomendas. Mãe, é perigoso. A verdade é que o meu sonho não cabia na vida dela. Enquanto o avião decolava, rasgando as nuvens cinzentas daquela manhã, senti uma leveza que não era apenas física. Olhei pela janela e vi minha cidade se tornando pequena, um emaranhado de ruas e prédios onde eu havia deixado para trás a mulher que fui. Eu não estava fugindo. Estava voando em direção a mim mesma. Salvador me recebeu com um abraço quente e úmido, um bafo de vida que contrastava com o ar rarefeito da minha dor. O som, as cores, os cheiros, tudo era intenso, vibrante. Peguei um táxi e pedi para me levar a uma pousada no Pelourinho, que eu havia pesquisado rapidamente no celular do aeroporto. Era uma casa colonial antiga, pintada de um azul vivo, com um pátio interno cheio de samambaias e um cheiro de café e bolo de aipim vindo da cozinha. Era o oposto do Palácio de Cristal. Era um lugar com alma. Passei os 3 primeiros dias numa espécie de transe. Caminhava sem rumo pelas ruas de paralelepípedos, deixando que a cidade me guiasse. Visitei o elevador Lacerda, o mercado modelo. Sentei-me nos degraus de uma igreja barroca e observei as baianas com seus turbantes brancos e colares de contas coloridas. Comi um acarajé quente e picante, comprado na rua, sentindo o sabor forte e autêntico explodir na minha boca. Em cada esquina, em cada rosto, em cada som, eu sentia uma força vital, uma resiliência que ecoava a minha própria jornada. Eu estava sozinha, a milhares de quilômetros de tudo o que conhecia, e nunca me senti tão em casa. No 4º dia, decidi que precisava de um pouco de história para organizar meus próprios pensamentos. Juntei-me a um pequeno grupo para uma visita guiada a pé pelo centro histórico. O guia era um jovem professor, apaixonado e eloquente. E foi no meio do grupo que notei uma mulher, mais ou menos da minha idade, de cabelos prateados cortados curtos, olhos vivos e um sorriso inteligente, que ouvia as explicações com uma atenção que ia além de uma mera turista. Nossos olhos se cruzaram algumas vezes. Perto da igreja de São Francisco, enquanto o guia falava sobre o ouro que cobria as paredes, ela se aproximou de mim. "É impressionante, não é?" ela disse, a voz culta, com um leve sotaque paulista. "Tanta beleza construída sobre tanta dor. É a história da vida, eu acho", respondi, e as palavras saíram com um peso que a surpreendeu. "Meu nome é Teresa", ela se apresentou, estendendo a mão. "Helena." Continuamos a caminhada lado a lado. A conversa fluiu com uma facilidade que eu não conhecia. Teresa era uma professora de história aposentada. Viajava o Brasil sozinha, com um caderno e uma curiosidade insaciável. Havia nela uma autossuficiência serena que me fascinou. Ao final do passeio, ela me convidou para almoçar. "Conheço um lugar aqui perto, escondido, que serve a melhor moqueca da cidade. Sem turistas, só comida de verdade." Hesitei por um instante, o velho hábito da reclusão falando mais alto. Mas a nova Helena, a mulher que comprava passagens de avião por impulso, aceitou. O restaurante era exatamente como ela descreveu. Pequeno, simples, com cheiro de mar e coentro. E ali, entre uma garfada e outra daquela moqueca celestial, eu fiz algo que não fazia há anos. Eu me abri. Contei a ela a história da minha vida, de Beatriz, da rotisseria, do sacrifício, do casamento. Contei sobre a humilhação na mesa principal, sobre o Código 104, sobre a minha fuga para Salvador. Contei tudo, sem lágrimas, mas com a voz embargada pela crueza dos fatos. Teresa me ouviu em silêncio, sem me interromper, os olhos inteligentes fixos nos meus, como um historiador analisando um documento raro. Quando terminei, ela pousou os talheres, limpou a boca com o guardanapo e me encarou. "Minha querida Helena", ela começou, e sua voz não tinha um pingo de pena, tinha a força do aço. "O que você me descreveu não é um drama familiar.
É um tratado sobre o colonialismo afetivo. Fiquei confusa. Colonialismo afetivo? Sim, ela disse. É quando uma pessoa, ou um grupo, se sente no direito de explorar os recursos emocionais e materiais de outra, tratando-a não como uma nação soberana, mas como uma colônia. Um território a ser explorado para o seu próprio benefício, cuja cultura e identidade devem ser apagadas ou civilizadas para se adequar aos padrões do colonizador. A analogia era tão precisa, tão brilhante, que me deixou sem ar. Sua filha, continuou Teresa, não queria apenas o seu dinheiro para o casamento. Ela queria o seu apagamento. Ela precisava que você, a colônia de origem simples e trabalhadora, não manchasse a imagem dela ao lado da metrópole dos Vasconcelos. A sua humilhação na mesa principal não foi um ato de maldade casual. Foi um ato de fronteira. Eles estavam demarcando o território, te colocando do lado de fora dos muros da cidade. Eu nunca havia pensado naquilo daquela forma. A clareza de sua análise era libertadora. E o que você fez, Helena? Ela se inclinou sobre a mesa, a intensidade em seu olhar me prendendo. Não foi um ato de vingança. Foi um ato de descolonização. Você não cancelou uma festa. Você declarou a sua independência. Você se recusou a continuar sendo a fonte de matéria-prima para o império deles. Você não destruiu o banquete. Você simplesmente parou de fornecê-lo de graça. Naquele momento, naquela mesa de plástico, com o cheiro de dendê no ar, qualquer resquício de culpa que eu pudesse sentir se dissolveu completamente. Eu não era uma mãe cruel. Eu era uma nação de uma mulher só, lutando pela minha soberania. Passei os dias seguintes na companhia de Teresa. Ela se tornou a amiga que eu não sabia que precisava. Caminhamos pela praia, visitamos ateliês de artistas locais, passamos horas conversando em cafés. Ela me emprestou livros, me contou histórias e, acima de tudo, me ouviu. Uma semana após a minha chegada a Salvador, sentada na varanda da pousada, decidi que era a hora. Respirei fundo e liguei meu celular. A avalanche foi imediata. 112 mensagens de WhatsApp, 87 chamadas perdidas, dezenas de notificações de e-mail. A grande maioria de Beatriz. Comecei a ler as mensagens, agora com o distanciamento de uma historiadora, analisando sua própria vida. As primeiras eram de pura fúria. Você enlouqueceu? Onde você está? Você arruinou a minha vida. Eu te odeio. Depois, o tom mudou para o desespero. Mãe, por favor, me atende. A família do Rogério está nos processando. Os jornais publicaram notas. Eu perdi meu emprego. Estou sozinha. Por favor, eu preciso de você. As últimas, enviadas nos dias mais recentes, eram tentativas de manipulação. Estou doente de preocupação, mãe. E se aconteceu alguma coisa com você? Eu nunca me perdoaria. Eu te amo tanto. Não havia, em nenhuma das 112 mensagens, uma única frase que se parecesse com "Eu sinto muito pelo que eu fiz". A preocupação dela não era comigo. Era com o colapso de seu próprio mundo. Com uma calma que aprendi com Teresa, apaguei todas as mensagens sem responder. O drama deles não era mais o meu. Foi quando vi um novo texto chegar. Era Beatriz. Mãe, a Eleonora está exigindo o dinheiro de volta de todos os presentes. O Palácio de Cristal está nos cobrando uma multa que eu nunca vou conseguir pagar. Minha vida acabou. E a culpa é toda sua. Eu li a mensagem. A velha Helena teria se afogado na culpa. A nova Helena, a nação soberana, apenas sentiu uma triste confirmação de tudo o que Teresa havia dito. Mostrei o celular para minha nova amiga, que estava sentada ao meu lado lendo um livro. Ela leu, tirou os óculos e me olhou. Ela ainda não entendeu. A vida dela não acabou. A vida de fantasia que ela construiu sobre o seu território é que acabou. São coisas bem diferentes. Assenti. Olhei para o céu de Salvador, que começava a se tingir de tons de rosa e laranja. Digitei uma única e simples resposta para a minha filha. A primeira e última daquela viagem. As consequências são parte da colheita, Beatriz. Cada um de nós colhe exatamente aquilo que planta. Cuide da sua lavoura. Enviei a mensagem e, pela primeira vez em minha vida, bloqueei o número dela. Não por ódio, mas por paz. Para que a minha terra pudesse finalmente descansar e se preparar para um novo plantio.
Um plantio que seria apenas meu. A liberdade, descobri, tem um sabor. E não é um sabor doce e fácil como um pudim de leite. É um sabor complexo, agridoce como um bom acarajé. Tem a picância da dor que foi preciso atravessar, o sal das lágrimas derramadas, a textura do recomeço e, por fim, o calor do dendê, a substância dourada e quente da paz conquistada. O ano que se seguiu à minha chegada em Salvador foi um banquete de redescoberta desses sabores. A primeira coisa que fiz foi me dar um lar. Não uma fortaleza, mas um ninho. Aluguei um pequeno apartamento no bairro de Santo Antônio, além do Carmo, um lugar com ruas de pedra, casarões coloridos e uma brisa constante que soprava do mar, carregada de histórias. O apartamento era simples: uma sala, um quarto, uma cozinha com azulejos antigos e uma pequena varanda com vista para os telhados coloniais e um pedaço da Baía de Todos os Santos. Era tudo o que eu precisava. Passei semanas decorando-o, não com móveis caros, mas com peças garimpadas em antiquários e feiras de artesanato. Cada cadeira de palhinha, cada vaso de cerâmica, cada tecido estampado que eu pendurava na parede era uma afirmação da minha identidade, um pedaço da verdadeira Helena que finalmente tinha espaço para existir. Minhas mãos, que por tantos anos trabalharam por obrigação, agora se moviam por paixão. Com a ajuda de Teresa, minha amiga historiadora, encontrei um grupo de mulheres, as bordadeiras de histórias, que se reuniam 2 vezes por semana para bordar e conversar. Ali, entre linhas e agulhas, nós tecíamos não apenas panos, mas também nossas vidas. Contei a elas sobre Beatriz, sobre o casamento, sobre a minha fuga. E elas me contaram sobre seus próprios filhos distantes, seus maridos perdidos, seus sonhos adiados. Nossas histórias, juntas, formavam uma colcha de retalhos de resiliência feminina. A culinária, minha velha companheira, também se reinventou. A ideia de cozinhar para 300 convidados me causava arrepios. Mas a ideia de ensinar, de partilhar, essa me aquecia a alma. Transformei minha nova cozinha num pequeno laboratório de afetos. Criei as tardes de sabor com Helena. Uma vez por semana, eu recebia um grupo de, no máximo, 6 pessoas. Eram turistas, moradores locais, jovens curiosos. Eu os ensinava a fazer uma moqueca, um bobó, um acarajé. Mas mais do que receitas, eu compartilhava as histórias por trás dos pratos. Falava da minha avó, da minha infância, de como um simples refogado de cebola e alho pode ser o mais poderoso remédio para a alma. Eu não era mais uma fornecedora de comida. Era uma contadora de histórias comestíveis. Enquanto meu mundo se expandia em círculos de amizade e propósito, o universo que eu deixara para trás encolhia. As notícias me chegavam através de Sérgio, meu fiel maître, a quem deixei como gerente interino dos sabores da Helena em minha cidade. Ele me ligava uma vez por mês, com a desculpa de me passar os relatórios do buffet, que continuava funcionando, mas cujo verdadeiro propósito era me manter a par, como um espião leal no território inimigo. O escândalo do não casamento, ele me contou, fora devastador, principalmente para os Vasconcelos. A história que vazou para as colunas sociais, contada por garçons e convidados indignados, não foi a de uma noiva abandonada, mas a de uma família arrogante que humilhou a mãe da noiva, a mulher que, descobriu-se depois, estava pagando por toda a festa. A imagem de Eleonora e Rogério, expoentes da elite local, foi manchada pela pecha da mesquinhez e da crueldade. Dizem, dona Helena, Sérgio me contou, a voz baixa, conspiratória, que a rede de boutiques dos Vasconcelos perdeu vários clientes importantes. Parece que a alta sociedade perdoa tudo, menos ser publicamente associada à falta de classe. A ironia era tão amarga que me fez sorrir. A palavra que Eleonora usou para me exilar era agora o carimbo em sua própria testa. Para Beatriz, a queda foi ainda mais dura. Abandonada por Rogério e sua família, que a culparam pelo vexame, ela se tornou uma pária. Os amigos da faculdade, os contatos do mundo da moda, todos se afastaram. O emprego na boutique de luxo, um presente de Rogério, evaporou. Um colega meu a viu, dona Helena, disse Sérgio, a voz tingida de pena. Ela está trabalhando como subgerente numa grande loja de departamentos no shopping, dessas que vendem de tudo.
Ele disse que ela parecia cansada e muito, muito sozinha. A imagem de minha filha, a princesa do Palácio de Cristal, agora organizando prateleiras de roupas de baixo numa loja de departamentos, me causou uma dor física. Era a dor de uma mãe vendo o filho sofrer. Mas, por baixo da dor, havia a compreensão austera de que aquela era a colheita dela. Ela havia plantado ventos de arrogância e agora colhia a tempestade da realidade. Eu não sentia alegria com a desgraça deles. O que eu sentia era uma triste confirmação de que o universo, a seu próprio modo, é um contador implacável. Ele sempre fecha a conta. A prova de que a lição ainda não havia sido aprendida chegou numa tarde de terça-feira, quase um ano após a minha mudança. Meu telefone tocou. Era um número desconhecido de minha antiga cidade. Atendi com cautela. Mãe? Sou eu, a Bia. A voz dela era um sussurro, frágil e choroso. Meu coração de mãe deu um salto traiçoeiro. A velha vontade de consertar, de acudir, mas a nova Helena o conteve. Estou ouvindo, Beatriz, respondi, a voz neutra. Mãe, eu sinto tanto a sua falta. Ela começou, a voz embargada por soluços. Eu estou tão sozinha. Ninguém fala mais comigo. Meu trabalho é horrível. Moro num lugar minúsculo. Eu não tenho ninguém. Eu só penso em você, no seu colo, na sua comida. Era uma performance de cortar o coração. E eu sabia, com cada fibra do meu ser, que era exatamente isso. Uma performance. Eu sei que errei, mãe. Fui uma tola, uma idiota. Deixei a Eleonora fazer a minha cabeça. Eu era uma criança deslumbrada. Mas eu aprendi. Juro que aprendi. Ela fez uma pausa, esperando que eu dissesse algo. Eu permaneci em silêncio, forçando-a a ir direto ao ponto. Mãe, ela continuou, a voz agora ganhando um tom de urgência. Eu tive uma ideia para recomeçar, para nós duas. Eu poderia ir para aí, para Salvador. A gente podia montar uma filial dos Sabores da Helena aí. Eu administraria, cuidaria de tudo. E a gente ficaria juntas de novo. Eu só preciso de um pequeno empurrão. Um pequeno investimento inicial para o aluguel do ponto, para os equipamentos. A senhora me ajudaria? Para eu ter a minha dignidade de volta? Ali estava, o pedido, escondido sob camadas de lágrimas e falsos arrependimentos. Ela não queria a mim, queria a minha marca, o meu dinheiro, a minha capacidade de trabalho para reerguê-la. Ela não queria um recomeço, queria um resgate. Respirei fundo, sentindo o cheiro do mar que entrava pela minha janela. Beatriz, comecei, e minha voz era suave, mas afiada como a lâmina de uma faca. A dignidade, minha filha, não se compra com um empréstimo. Ela se constrói, dia após dia, com trabalho honesto e com a coragem de encarar os próprios erros. Parece que você está, finalmente, tendo a oportunidade de fazer isso pela primeira vez na vida. Seria um desserviço da minha parte te roubar essa chance. O choro dela parou. O silêncio do outro lado da linha foi de puro choque. Eu lamento muito por suas dificuldades, continuei. De verdade, e a porta para uma conversa, para um conselho de mãe, estará sempre entreaberta. Mas a porta do meu banco, Beatriz, essa se fechou para sempre. Você é uma mulher de 38 anos, forte, inteligente. Eu sei que você é. Use essa força para construir o seu próprio Sabores, com o seu nome, com o seu suor, e quando ele estiver de pé, eu serei a primeira da fila para aplaudir. Então a senhora não vai me ajudar? A voz dela era um fio, a incredulidade tingida de raiva. Eu estou te ajudando, Beatriz. Estou te dando a única ajuda que realmente importa, a liberdade de se tornar a dona da sua própria história. Passar bem, minha filha. Desliguei o telefone antes que ela pudesse responder. Senti um tremor nas mãos, o eco da velha dor. Mas pela primeira vez, eu não me senti culpada. Senti-me íntegra. Naquela noite, eu tinha uma das minhas tardes de sabor agendada. O tema era comida baiana. A minha pequena cozinha estava cheia. Havia um casal de arquitetos de Curitiba, uma jovem estudante de intercâmbio da França, um senhor aposentado do meu bairro. O ambiente era de pura alegria. O som das risadas se misturava ao chiado do azeite de dendê na panela. Eu estava no comando, no meu elemento, ensinando, explicando, partilhando. Eu não era a mãe de alguém,
a ex-sogra de alguém. Eu era a chefe Helena, a guardiã dos sabores, a mestra daquele pequeno universo de felicidade. As pessoas me olhavam com admiração, não pelo dinheiro que eu tinha, mas pelo conhecimento que eu partilhava. Ao final da noite, depois que todos se foram, deixando para trás o cheiro de comida boa e bilhetes de agradecimento, eu fiquei parada no meio da minha cozinha. Olhei para as panelas, para os ingredientes, para a bagunça feliz. Eu estava cansada, mas era um cansaço bom. O cansaço de quem trabalhou com propósito, com alegria. Percebi, então, a diferença fundamental. Por 40 anos, eu havia alimentado o ego insaciável da minha filha. E no processo, morri de fome. Agora, eu estava ensinando outras pessoas a alimentar a própria alma. E finalmente, depois de uma vida inteira, eu havia nutrido a mim mesma. A colheita, afinal, não era sobre vingança ou justiça. Era sobre nutrição. E eu estava finalmente saciada. Passaram-se 2 anos, 240 meses que, para mim, pareceram uma vida inteira de descobertas. Descobri que o som do mar pela manhã era mais revigorante que qualquer café. Descobri que minhas mãos, antes ferramentas de trabalho, podiam criar beleza por puro prazer no barro da cerâmica ou no tecido de um bordado. Descobri que a amizade, na maturidade, é um porto seguro, um lugar de risadas fáceis e de uma compreensão que dispensa explicações. A minha vida em Salvador, antes um ato de fuga, tornara-se o meu lar. Um ecossistema de paz que eu cultivava com o mesmo zelo com que cuidava das minhas orquídeas na varanda. Os sabores da Helena, na minha antiga cidade, continuava a prosperar sob a gestão competente de Sérgio, e sua renda me garantia uma tranquilidade financeira que me permitia viver e não apenas sobreviver. Minhas pequenas aulas de culinária em casa, as tardes de sabor, haviam se tornado um sucesso local. Um ponto de encontro para almas curiosas em busca de tempero e de histórias. Eu estava em paz. De Beatriz, eu não tivera mais notícias desde aquela ligação, desde aquele pedido de resgate financeiro que eu recusei. O número dela continuava bloqueado no meu celular. Não por raiva, mas por autoproteção. Como uma jardineira que poda os galhos doentes para salvar a árvore, eu havia cortado aquele canal de comunicação para salvar a mim mesma. Até que, numa manhã de terça-feira, o carteiro me entregou uma carta. O envelope, vindo de minha antiga cidade, não tinha remetente, mas a caligrafia no destinatário fez meu coração dar um solavanco. Era a letra de Beatriz. Aquela caligrafia caprichada que eu mesma a ensinara a desenhar em cadernos de pauta dupla. Sentei-me na minha varanda, a carta pesando em minhas mãos. Tive medo de abri-la. Medo de encontrar mais cobranças, mais dramas, mais tentativas de me puxar de volta para o olho do furacão dela. Mas a mulher que eu era agora não fugia mais das tempestades. Eu havia aprendido a dançar na chuva. Abri o envelope. Dentro, 2 folhas de papel ao maço, escritas dos 2 lados. A carta começava de uma forma que me desarmou. Mãe, se é que ainda tenho o direito de te chamar assim, escrevo esta carta não para pedir, mas para contar. Escrevo porque a senhora, na sua última e mais dura lição, me disse que cada um deve cuidar da sua própria lavoura. E eu precisava que soubesse, mesmo que nunca mais nos falemos, que eu comecei a cuidar da minha. A carta prosseguia como uma confissão longa e dolorosa. Ela contava como, após a minha recusa em ajudá-la, ela atingiu o fundo do poço. Contou sobre a humilhação de ser despejada do apartamento, sobre a solidão esmagadora, sobre os dias em que se alimentou de pão e água porque a vergonha era grande demais para pedir ajuda a qualquer outra pessoa. Naqueles dias, ela escreveu, eu te odiei com todas as minhas forças. Odiei por ter me abandonado, mas, no silêncio do meu quarto alugado, o seu rosto me aparecia. Não o rosto da mulher que desligou o telefone na minha cara, mas o rosto da mãe cansada, com farinha no cabelo, sorrindo ao me ver soprar as velhinhas do meu bolo de aniversário de 10 anos. E eu comecei a entender. Você não me abandonou naquele dia. Você passou a vida inteira tentando evitar que eu me abandonasse, e eu nunca percebi. Ela contou que, para sobreviver, começou a fazer o que eu fazia: cozinhar. Fazia salgados e doces,
e os vendia para escritórios no centro da cidade. Contou sobre a dor nas costas, sobre as mãos queimadas, sobre a exaustão de acordar antes do sol. Pela primeira vez na vida, mãe, eu senti na pele o preço de cada tijolo da casa que a senhora construiu para mim. E a vergonha que senti de mim mesma foi a força que me fez continuar. Ao final, ela contava que, com o pouco dinheiro que juntou, havia se matriculado num curso técnico de organização de eventos. Havia descoberto um talento para a logística, para a praticidade. Havia começado um pequeno negócio, a Bia Eventos, focada em festas infantis e pequenos coquetéis para empresas. É pequeno, mãe. É duro. Às vezes mal consigo pagar as contas. Mas é meu. Cada cliente satisfeito, cada brigadeiro que eu mesma enrolo, é uma pequena vitória. É a minha dignidade. Eu não peço seu perdão, porque não o mereço. Eu só queria que a senhora soubesse que a semente de trabalho duro que plantou em mim e que eu passei a vida inteira tentando sufocar com ervas daninhas de arrogância, finalmente começou a brotar. Obrigada por tudo, até pelas lições mais duras. Com amor, Beatriz. Dobrei a carta, as folhas molhadas pelas minhas lágrimas. A muralha de proteção ao redor do meu coração, construída com tijolos de dor e cimento de resolução, finalmente veio abaixo. Minha filha, minha menina estava se encontrando. E estava fazendo isso sozinha. Na semana seguinte fiz as malas. Pela primeira vez em 2 anos, comprei uma passagem de volta. Não avisei a ela. Fiquei num hotel. E no sábado à tarde, peguei o endereço da Bia Eventos que encontrei na internet. Era uma pequena sobreloja num prédio comercial no centro. Subi as escadas e encontrei a porta aberta. Lá dentro, o espaço era minúsculo, mas organizado. E lá estava ela, de costas para a porta, concentrada, montando arranjos de flores em pequenos vasos. As roupas não eram de grife, o cabelo estava preso num coque despretensioso. Havia uma serenidade em sua concentração que eu nunca vira antes. Ficaram lindos, eu disse, a voz suave. Ela se virou num sobressalto. Ao me ver, seus olhos se arregalaram e ela levou a mão à boca. Ficamos nos olhando em silêncio por um longo momento. Mãe, ela sussurrou. Caminhei até ela e pela primeira vez em anos a abracei. Senti seu corpo magro e tenso relaxar em meus braços. E ela chorou. Um choro que não era de autocomiseração, mas de puro e absoluto alívio. Eu li a sua carta, eu disse, afagando seus cabelos. Eu vim ver com meus próprios olhos. E estou tão orgulhosa de você, minha filha. Tão orgulhosa. Naquele dia, estabelecemos as novas regras do nosso tratado de paz. Nossa relação, concordamos, seria a de 2 mulheres adultas, que por acaso eram mãe e filha. Sem dependência financeira, sem cobranças emocionais. Apenas apoio, respeito e a alegria de partilhar as pequenas e grandes vitórias. O ano que se seguiu foi o da reconstrução. Nossas ligações se tornaram frequentes, cheias de novidades. Eu lhe contava sobre minhas aulas, sobre Teresa, sobre um novo prato que criara. Ela me contava sobre seus eventos, sobre um cliente difícil, sobre a alegria de receber o primeiro grande pagamento. Eu a visitei mais algumas vezes e ela a mim. Em Salvador, eu a levei para conhecer meus lugares favoritos. Ela olhava tudo com um interesse genuíno, uma humildade que a tornava ainda mais bonita. Quando meu aniversário de 70 anos se aproximava, ela me ligou. Mãe, eu quero te dar um presente. Mas não é algo que se compra, é um projeto. A senhora me daria a honra? Meu presente de aniversário foi um evento que ela organizou. No salão de festas do hotel mais charmoso de Salvador, Beatriz promoveu uma edição especial das Tardes de Sabor com Helena. Ela usou todas as suas habilidades de relações públicas, que um dia serviram à sua vaidade, para me honrar. Convidou os mais importantes críticos de gastronomia, jornalistas e influenciadores digitais da cidade. Mas o maior presente não foi o evento em si, foi o que ela criou para ele. Ela havia passado meses construindo um site profissional para mim. Nele, havia uma galeria de fotos dos meus pratos, um sistema de inscrição online para as aulas e uma seção chamada A Alma do Sabor. Ali, com uma sensibilidade e um talento para a escrita que eu não conhecia, ela contou a minha história.
A história da viúva, da rotisseria, das mãos queimadas, do colar vendido, do amor incondicional. Ela transformou as minhas cicatrizes em poesia. Naquela noite, diante de uma plateia de estranhos que me olhavam com respeito, eu cozinhei e contei minhas histórias. Ao final, Beatriz subiu ao palco. Por muitos anos, ela disse, a voz embargada, eu achei que o sucesso era ter uma mesa num lugar como o Palácio de Cristal. Hoje, eu entendo que o verdadeiro sucesso é ter a honra de aprender na cozinha de uma mulher como esta. Minha mãe não me ensinou apenas a cozinhar. Ela me ensinou que o ingrediente mais importante de qualquer receita é a verdade. Obrigada, mãe, por ser a minha primeira e mais importante mestra. A sala inteira se levantou para aplaudir. E eu, no centro daquele palco, olhei para a minha filha e vi não apenas a mulher que ela se tornara, mas a mulher que eu havia me tornado. Duas nações soberanas, finalmente, celebrando um tratado de paz, baseado no respeito mútuo e num amor que, por ter sido testado no fogo, se tornara inquebrável. Hoje, aos 71 anos, minha vida é plena. Continuo em Salvador, meu paraíso particular, mas agora viajo com frequência para ver minha filha. O negócio dela cresceu, tornou-se referência em eventos com alma na nossa antiga cidade. Às vezes, cozinhamos juntas, não por obrigação, mas pela pura alegria de misturar temperos e risadas. Aquele casamento que nunca aconteceu não foi o fim de uma história. Foi o prólogo doloroso para o início de duas novas e belas jornadas, a dela e, principalmente, a minha. Aprendi que o maior banquete que podemos oferecer não é o que servimos aos outros, mas a paz de espírito que cozinhamos, em fogo baixo, para nós mesmas. E o seu sabor? O seu sabor é divino. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.